Solicito o vereador Oséias para assumir a primeira secretaria. Quero desejar uma boa noite a todos e a todas. Expediente para a sessão ordinária do dia 24/2, às 18 horas. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alô. Amarildo Araújo. Ângelo César Lucas. Celso Andreon. Claudemir de Souza. Edna Luzia Furtado. Erildo Denadai. Ilma Crisóstomo Siqueira. Itamar Alves Freire. Jaqueline Moraes Avelina. Presente. É isso mesmo? É. Joel Perovano. Jocelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Oséias Lopes de Farias, presente. Pedro Henrique da Silva. Roberto Amorim. Robert Schaefer. Sérgio Camilo Gomes e Wellington Silva. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico e os mesmos se coloquem de pé. Leitura bíblica. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andareis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos. Neemias 5, versículo 9. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei legislativo. Vereador Erildo Denadai. Projeto de lei número 026/2016. Dispõe sobre a instituição do programa Administração Cidadã. Encaminha a Comissão de Justiça. Vereador Sérgio Camilo Gomes. Denomina-se projeto de lei número 006/2015. Denomina-se Rua Martins Pena, a via pública conhecida como Rua F, no bairro Nelson Ramos 2, Rio Marinho. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei número 005/2016. Denomina-se Rua Monteiro Lobato, a via pública conhecida como Rua E, no bairro Nelson Ramos 2, Rio Marinho. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei número 004/2016. Denomina-se a Rua Fernando Pessoa, a via pública conhecida como Rua D, no bairro Nelson Ramos 2, Rio Marinho. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de decreto legislativo em comemoração da comenda Monsenhor Rômulo Neves Balesteiro. Tudo bem. Ok. Processo de decreto legislativo número 074/2016. Vereador Ângelo César Lucas. Concede comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro a Adalberto Figueira, a Edemar Edringer, ao pastor Douglas Lopes Gomes. Encaminha a Comissão de Justiça. Vereador José Antônio Pereira Caldas, Zé do Miguel. Concede a comenda. Concede comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro a Joel Abreu, a Itamar Correia de Farias. Encaminha a Comissão de Justiça. Indicações. Vereador Claudemir de Souza, UBI. Processo número 5290/2015. Operação Tapa Buracos na rua Hilda, bairro Morada de Santa Fé. Encaminha a ordem do dia. Limpeza pública, varrição, capina e retirada de entulho na rua Padre Fio, bairro Santa Fé. Encaminha a ordem do dia. Pavimentação e drenagem asfáltica na rua Pombo, no bairro São Conrado. Encaminha a ordem do dia. Limpeza da rede de esgoto com um carro sugador na rua Sergipe, bairro Novo Brasil. Encaminha a ordem do dia. Pavimentação e drenagem asfáltica na rua Jerusalém, no bairro Sotelândia. Encaminha a ordem do dia. Vereadora Edna Luzia Furtado. Indicação número 296/2016.
da rede de esgoto e Revsol na rua Sabiá, no bairro Retiro Saudoso. Encaminhe a ordem do dia. Drenagem da rede de esgoto e Revsol na rua Galvão, no bairro Retiro Saudoso. Encaminho a ordem do dia. Drenagem de rede de esgoto e Revsol na rua Calopsita, no bairro Retiro Saudoso. Encaminho a ordem do dia. Drenagem da rede de esgoto e Revsol na rua Curió, no bairro Retiro Saudoso. Encaminho a ordem do dia. Drenagem da rede de esgoto e Revsol na rua Trinca de Ferro, no bairro Retiro Saudoso. Encaminho a ordem do dia. Vereador Erildo Denadai. Indicação número 423/2016. Capina e limpeza da rua Aristide Moscon, no bairro São Geraldo 2. Encaminhe a ordem do dia. Retirada de entulho e limpeza na rua Belo Horizonte, no bairro Novo Valverde. Encaminhe a ordem do dia. Retirada de entulho e limpeza na rua Mato Grosso, bairro Nova Valverde. Encaminhe a ordem do dia. Retirada de lixo e limpeza na rua Nova Valverde, na rua Nova Valverde, no bairro Nova Valverde. Encaminhe a ordem do dia. Retirada de entulho e limpeza na rua Almir Cruz de Amorim, no bairro Nova Valverde. Encaminhe a ordem do dia. Vereador José Antônio Pereira Caldas, Zé do Miguel. Processo número 2172/2015. Reparação de calçamento na rua Ouro Preto, no bairro Santa Rosa. Encaminhe a ordem do dia. Carro sugador e reparo da rede de esgoto na rua 1, bairro Maracanã. Encaminhe a ordem do dia. Tá. Vou abrir agora. Se encontra aberto o livro da Hora dos Oradores. Capina, varrição e limpeza geral da rua Nestor Vieira, no bairro Itanguá. Encaminhe a ordem do dia. Retirada de entulho e lixo na rua Obed Omerique, no bairro Santo Antônio 1. Encaminhe a ordem do dia. Caixa coletora na travessa Celuta Chaves Julião, no bairro Santa Cecília. Encaminhe a ordem do dia. Vereador Roberto de Amorim. Indicação número 1728/2015. Capina, limpeza e pintura do meio-fio na Avenida Costa Brandão e Avenida Amazonas, do bairro Itapemirim. Encaminhe a ordem do dia. Operação tapa-buraco na rua 7, em toda a sua extensão, no bairro Tabajara. Encaminhe a ordem do dia. Capina, varrição e retirada de lixo e pintura de meio-fio na rua 7, em toda a sua extensão, no bairro Tabajara. Encaminhe a ordem do dia. Capina, limpeza e pintura de meio-fio, limpeza da caixa de ralo na rua São Jorge, em toda a sua extensão, no bairro Santa Cecília. Encaminhe a ordem do dia. Colocação de 3 hastes com luminária na rua 7, no bairro Tabajara. Encaminhe a ordem do dia. Vereador Wellington Silva. Indicação 276/2014. Instalação de quebra-molas na Avenida Zanotti, no bairro Boa Sorte. Encaminhe a ordem do dia. Instalação de quebra-molas na rua Amália Farias, Rua 1, Rua G e Avenida Maria Goretti Torezani, no bairro Boa Sorte. Encaminhe a ordem do dia. Instalação de quebra-molas na rua Ferriaço, no bairro Bela Aurora. Encaminhe a ordem do dia. O livro dos oradores continua aberto. Poda de árvore na Avenida Maria Goretti, no bairro Boa Sorte. Encaminhe a ordem do dia. Operação Tapa-Buraco na rua Colina Joaquim Vieira e São Luís, no bairro Bela Aurora. Encaminhe a ordem do dia. Não havendo oradores inscritos, passamos então para a sessão ordinária do dia, para a ordem do dia. Do dia 24/2 às 19h30, solicito então que o primeiro secretário faça a verificação de quórum. Amarildo Araújo, Ângelo César Lucas, Celso Andreon, Claudemir de Souza, Edna Luzia Furtado, Erildo Denadai, Ilma Crisóstomo Siqueira, Itamar Alves Freire, Jaqueline Moraes de Avelina, Presente. Joel Perovano, Jocelino Miguel da Silva, Zé do Miguel, Messias Donato, Oséias Lopes de Farias, presente, Pedro Henrique da Silva, Roberto Amorim, Robson Scheife, Sérgio Camilo Gomes, Wellington Silva. Havendo número legal, passamos então para a votação das matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Veto. Processo número 4095/2015, mensagem número 157/2015. Veto total ao projeto número 320/2014, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Saúde Vocal e Aditiva aos professores e integrantes
do quadro do magistério e do quadro de apoio à rede municipal de ensino. Autor do projeto, vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Vai falar Ilma. Veto total. Veto total, projeto. Veto total, projeto. Solicitamos que o secretário inicie a chamada dos vereadores. Aqueles vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. Os contrários ao veto, votem não. Ou seja, para derrubar o veto, votem não. Para manter o veto, votem sim. Solicita ao secretário que faça o voto nominal. Amarildo Araújo. Ângelo César Lucas. Celso Andreon. Claudemir de Souza. Edna Luzia Furtado. Erildo Denadai. Ilma Crisóstomo Siqueira. Itamar Alves Freire. Jaqueline Moraes Avelina. Não. Joel Perovano. Jocelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Oséias Lopes de Farias, não. Pedro Henrique da Silva. Roberto Amorim. Robson Scheife. Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. Por 13 votos, derrubado o veto do projeto da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Justificativa de voto, vereadora Ilma Crisóstomo. Tem um bi aqui, vai tirar nele, tá? Vai tirar de pauta? Veto não precisa não? Senhora Presidenta, senhores vereadores, lideranças aqui presentes. Quero agradecer aos nobres pares, porque esse projeto é um projeto de grande importância. É um projeto onde a gente fala da saúde auditiva e da saúde vocal. E nós que somos mães, eu, vereadora Jaqueline, vereadora Edna, as mulheres que aqui estão, nós sabemos que temos muitos problemas com crianças nas escolas. Temos encontrado, durante os dias que andamos aí pelas ruas, várias mães com problema de criança nas escolas que às vezes não são detectados. Quando nós chegamos a essa casa e apresentamos alguns projetos, que às vezes são considerados como projetos cobra d'água por algumas pessoas, às vezes não tem noção dos problemas que nós, vereadores, enfrentamos nas ruas. E que nós colhemos ideias, e dessas ideias nós trazemos os projetos para casa. E eu confesso para vocês que eu tenho me preocupado muito com essa área da criança. Porque eu tenho neto, meu neto reprovou o ano passado numa escola particular. Imagina o que as crianças das escolas públicas passam. Além disso, nós temos problemas às vezes de pensar à noite. E eu confesso que essa noite eu fiquei a noite toda acordada, pensando muito. Mas um fato me aconteceu de madrugada que eu não poderia deixar de mencionar aqui nessa casa. Está aqui no meu celular. Para quem quiser ver, eu recebi uma mensagem às 3h06 da madrugada, do vereador Zé do Miguel. Café na mesa! Quando eu vi o celular dando aquele estalo, eu falei, uma mensagem eu tenho que ver. Eu estava acordada, eu olhei, café na mesa, aí eu fui lá, café na mesa, vereador! Está aqui, café na mesa, vereador. 3h06 da manhã, o vereador Zé do Miguel com café na mesa. Isso é a maior prova, Marco Egídio, de que o vereador não dormiu também. Arrumar namorada para ele, não tem jeito. Então eu agradeço os nobres vereadores por ter derrubado esse veto.
sabemos que isso aí vai ser uma coisa importante para o município. Muito obrigado. Vamos continuar ao veto. Processo número 4496-2015, mensagem 187-2015. Veto total ao projeto de lei número 287-2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a regulamentar a profissão de motofrete e motoboy no município de Cariacica, nos termos da Lei Federal número 12.009/2009. Autor do projeto, vereador Claudemir de Souza, UBI. Esse projeto, então, vai ser chamado a nominal, como é de costume os vetos. Os favoráveis à manutenção do veto votem sim, os contrários votem não. Só justificando a ausência do vereador Robson Schaefer, que está de atestado médico. Os favoráveis ao veto votem sim, os contrários votem não. Amarildo Araújo. Ângelo César Lucas. Você quer que fale aqui? Vota, presidente. Deixa eu acabar de chamar, então. Estou chamando aqui, deixa eu terminar, né? Presidente, está votando o veto. Vota não. Celso Andreon. Pedido do líder de governo, Amarildo Araújo, não. Claudemir de Souza. Edna Luzia Furtado. Erildo Denadai. Ilma Crisóstomo Siqueira. Itamar Alves Freire. Jaqueline Moraes Avelina. Não. Joel Perovano. Jocelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Oséias Lopes de Farias, não. Pedro Henrique da Silva. Roberto Amorim. Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. Vamos lá. Por 14 votos, não, derrubado o veto do projeto do vereador Claudemir de Souza Bi. Segue o veto. Processo número 5497-2015, mensagem número 242-2015. Veto parcial. Projeto de lei número 148-2015, que autoriza o Executivo Municipal a instituir a Semana Municipal de Assistência Social e ser comemorado no mês de maio. Autor do projeto, vereadora Edna Luzia Furtado. Os favoráveis à manutenção... Tá vendo? eu gostaria então de passar a palavra para discutir o veto, o vereador Celso Andreon. Presidenta Jaqueline, demais colegas vereadores, público aqui presente, saúdo o público que aqui está na figura do Frank, seja bem-vindo, militante, ligado às comunidades eclesiais, sempre presente também na vida política do município, seja sempre muito bem-vindo. E os demais cidadãos que se encontram no auditório da Câmara Municipal de Cariacica. Eu subo essa tribuna, vereadora presidente em exercício Jaqueline, para fazer alusão ao veto parcial emitido pela Procuradoria da Prefeitura sobre a questão da Semana Municipal de Assistência Social, que novamente a gente entra naquele dilema que aqui eu já expressei, que o prefeito, juntamente com a sua procuradoria, ele tem dupla compreensão da constitucionalidade de um projeto, conforme o autor do projeto. Então, já vetou diversos... Acho que esse microfone aqui a gente vai ter que trocar, hein? Tá péssimo. Há outros projetos que tiveram como... Não, o problema não é a boca, é o microfone. Já tivemos outros projetos de autoria de outros vereadores instituindo um dia, instituindo uma semana de alguma entidade ou com alguma proposta de política pública, e foi vetado totalmente o projeto, vereador Sérgio Camilo. E aqui novamente a gente se surpreende com o veto parcial do projeto de origem
da vereadora Edna Luzia Furtado, que institui a Semana Municipal de Assistência Social, a ser comemorado no mês de maio. E, infelizmente, a gente tem assistido isso aqui na casa. Dependendo de quem é o proponente do projeto, o prefeito e a procuradoria dão seus pareceres de forma a atender os interesses de alguns vereadores desta casa. Faço aqui alusão, de forma muito especial, aos vereadores que compõem a base de governo. Vereadores que estão no campo do senso crítico, da independência ou da oposição ao governo, são tratados diferenciadamente. E, nessa diferença de tratamento, a prova está aqui, vereador Wellington. O vereador Wellington, você estudou o veto aqui? Está na cara aqui que o veto aqui colocado como veto parcial, ele deu veto total em projetos de outra autoria, de outros autores aqui desta casa, com o mesmo conteúdo. Além disso, nós tivemos aqui, até pelo próprio vereador Amarildo Araújo, que compõe a base de governo do prefeito Juninho, projetos de sua autoria, onde o prefeito vetou o projeto, mas também publicou o projeto. Ao mesmo tempo que o prefeito veta, o prefeito publica o projeto. A gente sabe da incompetência desse governo, mas isso dá um sinal para a população de alguns vereadores da base estão sendo privilegiados nos seus interesses. Obrigado, vereadora. Aqui, ó. Por que o veto foi Continue em parcial? discussão com a palavra presidente dessa Casa de Lei, vereador César Lucas. Uma boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa, a presidente Jaqueline, mais considerada como presidente mão de ferro, né? Subo essa tribuna para dizer que nosso município, Cariacica, vereador Joel Perovano, foi dito no Fantástico como que o clássico, um dos clássicos mais importantes do futebol brasileiro, posso dizer mundial, né? Botafogo e Flamengo. Fluminense e Botafogo vai ser disputado em Cariacica, né? Então, assim, eu acho que nos enche de orgulho, né, ter o Fantástico dizendo o nome do nosso município, né? E muito tempos atrás era Vitória, era no Espírito Santo. Então isso, não, graças a nossa cidade que tá ganhando o espaço no futebol nacional. Também gostaria de dizer que meu ingresso já está aqui na minha mão. Comprei pro Notícia Agora, no NA. Antigamente até chegava na minha mão umas cortesias, entendeu? César, presidente, se você quiser assistir o jogo, nós temos aqui uma cortesia para o senhor, presidente, mas tempos mudaram, né? Então, nem cortesia mais a gente tem direito, entendeu, vereador Itamar? Então, nós temos que comprar, né? Mas, botafoguense igual o Erildo, talvez até Erildo já deve ter ganhado essa cortesia, né? Eu não tive esse privilégio. O vereador Erildo deve ter ganhado essa cortesia. Eu não tive esse privilégio, porque o vereador Erildo tem sido um vereador atuante e botafoguense igual a mim, né? Também gostaria de dizer para os nobres vereadores e quem me assiste que hoje tive o privilégio de conhecer a Neuroc, né? Hoje eu fui convocado, Neuroc, né?
Nuroc. Hoje eu fui depor na Nuroc. E até comentei com o meu diretor, Lúcio, que eu estou virando, a minha casca está tão dura já, que eu já estou indo até rindo, brincando, né, vereadora Ailma? Antigamente, quando falava isso comigo, eu ia para o banheiro na hora. Preciso ir no banheiro. Mas hoje está mais tranquilo, então assim, já estou até e brincando. E por dúvida e por, vamos dizer uma palavra bem dita aqui, por surpresa, eu recebi uma intimação e por surpresa, eu estou sendo acusado agora de planejar um assassinato do deputado federal Helder Salomão, Marcelo Santos e Gilcinho Lopes. Então, assim, eu posso dizer que eu estou perigoso. Sou perigoso. Então, assim, mas com muita gentileza, o delegado me tratou muito bem. Fui bem tratado pelo delegado e coloquei a minha fala, né? E acho que tem que abrir uma CI também, né? Porque ver se o presidente realmente está querendo assassinar esses deputados aqui, futuro prefeito e tal. Então o presidente está com muita raiva. Não, era um anônimo, teve um anônimo, teve telefone grampeado, tem tudo. Então, assim, perguntaram se eu tenho alguma coisa para fazer contra os 3 deputados. Então, eu fiquei assim, eu vou falar isso com meus colegas antes, que depois já acontece de novo, aí tem gente aqui. E, para finalizar aqui a minha fala, eu também gostaria de comentar com vocês também que, recentemente, eu tive uma baixa no meu grupo e perdi o meu amigo, meu assessor Danielzinho, quem eu estou sofrendo muito, amigo, mas ele decidiu partir para uma vida privada, decidiu tocar a vida na nossa área política, e também gostaria de deixar registrado aqui nos anéis da nossa... Anais. Tempo, presidente. Desculpa. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que é uma pessoa que contribuiu muito para o nosso mandato. Fiquei muito feliz enquanto ele esteve aqui. E estou muito triste Mas, vida que segue. Espero que ele, Papai do Céu, abençoe essa nova trajetória dele, que é uma trajetória na vida, no mundo privado, assim ele me diz, né? Espero que ele consiga... Não. Ainda bem que ele saiu antes de receber a intimação, senão eu não poderia dizer. Também queria cumprimentar aqui Sesquim, que está aqui presente, secretário, que chegou, sempre Sesquim, né? Candidato a vereador Bibim, que está aqui presente também, e o Tinho também, que está aqui presente, os assessores, todos que estão aqui presentes, o Eberton, que é aqui Eberton do Dedinho, está aqui presente, deve estar com o seu celular ali ligado, já passando um torpedo para o prefeito, do que está falando, mas é o papel, né? E dizer para vocês que a gente está bem preparado para essa guerra, né, vereadora Ailma? Bem preparado para essa guerra desse processo eleitoral. A senhora, muitas vezes, nessa tribuna, disse isso. Vamos nos preparar. Então, essa guerra eleitoral já começou. Tempo. E espero, desculpa, vou encerrar. Aqui, espero que essa guerra eleitoral ela seja dentro da legalidade, entendeu, Celso? Não dentro do jogo sujo. Me senti hoje, assim, um depoimento de uma pessoa super perigosa, que eu nunca na minha vida, isso posso falar, nunca na minha vida peguei numa arma e de repente ser acusado de... Ser acusado não, né?
está lá no inquérito como um dos que estão aí tentando fazer uma maldade com esses deputados. Obrigado, tá? Eu precisava falar isso aqui hoje. Continua. Vamos dar uma questão de ordem à vereadora Ilma Crisóstomo e continua em discussão o veto. Desculpa, vereadora Maria, ela gritou aqui e o senhor levantou lá. Ela está passando a vez para o senhor. Então, logo depois, continua. Então, eu sou bem democrática, eu levo até você. A vereadora vai fazer a questão de ordem. Vou assinar lá embaixo o documento. Pode falar, Pode falar a questão de ordem, vereadora Ilma Crisóstomo. Senhora presidenta, senhores vereadores, lideranças aqui presentes, aproveitando a presença de alguns pré-candidatos, como muito bem citou o vereador César, talvez pessoas que estejam vindo pela primeira vez a essa casa. Eu disse aqui, na segunda-feira, que quem quiser aprender política tem que passar por aqui por dentro. Aprender da plateia, a pessoa às vezes não consegue assimilar o que é aqui dentro. Quando está aqui dentro, consegue sentir no sangue, na pele, o que é política. Né, Yutim? Aqui dentro, consegue sentir na pele. Isso que o nosso presidente relatou aqui, eu te falei no início do mandato. Não te conhecia, conheci dias antes da eleição. Já tinha visto falar quem era o César. Não conhecia dessa fama de matador. Não, de mandante, de matador, não conhecia. Conhecia de um menino humilde que veio lá de baixo, a mãe funcionária da prefeitura, lavadeira, gari, né? Gari. E aí um menino que cresceu e que é presidente da casa. Está como presidente dessa casa. Mas vendo essa fala, faz com que eu fique mais uma noite sem dormir. Esta noite eu fiquei a noite toda acordada. A noite toda. Eu acabei de falar aqui, Sesquim. Eu fiz um contato ontem com o prefeito. E quando ele me ligou, era meia-noite e uns quebrados. Está ali no meu celular. 3h05 da madrugada, eu recebi uma mensagem do vereador Zé do Miguel: café na mesa. Eu me assustei e falei: deve ser alguma coisa importante. Respondi para ele: café na mesa, vereador? Não, respondeu de novo. Estava acordado, ele não estava sonhando. E eu estava acordada, pensando em coisas que estão acontecendo neste mandato que eu não esperava que acontecesse. E isso, vereador, quando Vossa Excelência fala aqui que foi com muita naturalidade na NUROC, eu, se fosse o senhor, não ia com muita naturalidade. Não ia. Porque essas denúncias são sérias e graves. Graves, gravíssimas. Quando envolve o presidente da casa, pior ainda, vereador presidente. Pela experiência que eu tenho de política, eu te digo, da sua simplicidade de colocar isso nos microfones dessa casa. Porque nós não sabemos até onde o ser humano vai. Nós não temos noção do ponto
e do nível mais baixo que o ser humano chega. Nós não podemos imaginar. Só sabe quem passou e quem passa pelo que eu tenho passado. Aonde pessoas que estão tentando chegar ao poder e que talvez nunca chegarão, porque jogando sujo do nível mais baixo, usando de uma doença, aonde eu e o meu marido ficamos doentes, acamados os dois. Não tenho receio de falar. Meu marido está com uma doença séria. O paciente que começou a fazer a quimioterapia com ele morreu no outro dia depois da quimioterapia. O meu está de 15 em 15 dias fazendo quimioterapia. Para a honra de Deus e para desmascarar essas pessoas, nós estamos nos recuperando. Porque temos muita fé. Passar por isso, aguentar dentro de uma casa sem comemorar Natal, sem comemorar Ano Novo, sem passar por Réveillon, sem comemorar Carnaval, sem pisar na areia da praia, estão indo para as ruas de São Francisco, pessoas que são aliados do prefeito, fazendo vídeo, tentando desmoralizar com a minha vida, com a minha família, com tudo que eu construí até hoje. E aí eu falei com o Juninho, só você, prefeito, pode resolver isso. Só o prefeito pode resolver. Eu não posso resolver, vereador não pode resolver. Só quem pode resolver é o prefeito. Só ele pode dar a resposta. Eu dependo dele. E só sabe disso quem está aqui dentro. Porque eu poderia jogar no nível mais sujo, e mais baixo e mais sórdido. Se eu pegasse o microfone, que eu tenho coragem de fazer, e ir para a rua, falar, andar no carro de som, dizer, todo mundo ia vir me aplaudir, porque eu digo que hoje a situação anda tão difícil que é só você botar um estupim, é uma faísca que pega fogo. E isso que aconteceu com Vossa Excelência é sério, muito sério. Eu não sei, com a experiência que eu tenho, se foi bom você tornar isso público. Eu acho que você deveria tomar providência com a sua vida. Porque pelo tempo que eu já tenho de política, por muito menos eu já vi gente morrer, por muito menos do que isso. Eu acho que o senhor deveria tomar providência, presidente. Eu disse aqui nessa casa hoje, de manhã, durante a tarde, na reunião de comissão, que nós, vereadores, temos as nossas divergências, mas não podemos ser inimigos. Não podemos ser opositores entre nós mesmos. Porque nós já temos muita oposição lá fora. Sabemos de tudo que acontece lá fora e às vezes não podemos falar. Por isso que eu estou dizendo aqui que aí, quem está aí não sabe de tudo o que a gente sabe, o que a gente ouve, o que a gente passa. Só sabe quem está vivendo e vivenciando. Eu não estraguei o meu joelho. Eu não rompi a cartilagem, os tendões, eu não estraçalhei o menisco. Vocês já viram na história alguma mulher fraturar o menisco, acabar com os tendões, conclua, vereadora, romper com os ligamentos, destruir toda a cartilagem dos joelhos, andando, passeando na praia ou tomando sol? É com trabalho. Um trabalho que durante anos, hoje estão tentando jogar na lama, e eu sei o porquê. E vocês sabem também. Palavra, vereador Amarildo Araújo. Vice-líder de governo.
Desculpa, o líder de governo. Senhor presidente, minhas diretoras, senhores vereadores, público presente, eu vou fazer aqui uma defesa do veto parcial do prefeito e vou ler aqui, Celso, o parecer. Processo número 5497/2015, veto parcial APL, número 148/2015, parecer. Refere-se aos autos de apresentação das razões do veto parcial ao senhor prefeito Tiraldo Carestia dos Rios Júnior, o veto de lei da vereadora Edna Furtado, que assim propõe instituição da Semana Municipal de Assistência Social a ser comemorado em terceira semana do mês de maio e de outras providências. Em sede de razões, o chefe executivo justifica o veto parcial na norma referente ao artigo 2, 2º e 3º do referido projeto, sob a alegação que o texto contido no referido artigo geram despesas para o erário público, quando prevê a realização de estudos, seminários, simpósios, intercâmbios, palestras e demais eventos relacionados. Alega ainda ser de razão de veto o fato de o projeto ser meramente autorizativo e, desde já, estabelece os limites para a realização da semana objeto referido projeto de lei. Ocorre que, assim como trazido a plano do próprio veto, o presente projeto de caráter autorizativo e, desta forma, não constrange o Poder Executivo qualquer atividade que onere ou demande nada além dos artigos vetados, 2º e 3º. Não são capazes de provocar prejuízo, e sim delimitar a forma procedimentar para a realização do evento em prol da categoria social. Descarte em entendimento ao provisto da Lei Complementar 95 de 98, toda legislação a ser apresentada deverá estar adequada às normas e procedimento contido nela, a fim de estabelecer os padrões legais. Concluindo que a fundamentação contida no veto executivo não é suficiente para egerir ante a proposição em comento, e opinamos pela derrubada do veto referente ao de lei. Este é o parecer, salvo melhor juízo. Cariacica, 11 de dezembro, Procuradoria da Câmara Municipal de Cariacica. Tendo assim, vereador Celso e senhores vereadores, eu peço o voto de vocês que mantenham o veto do senhor prefeito. Questão de ordem, vereador Celso Andreon, por 3 minutos. Presidenta Jaqueline e demais colegas vereadores. Então, eu acho que o debate do veto e a leitura do vereador Amarildo vem reforçar aquilo que o meu discurso já apresentou, como que a perspectiva do veto que vem do Executivo, e ele leu o veto com a orientação do procurador da Câmara, então, assim, são duas coisas diferentes, né? A minha crítica é o veto do prefeito. Aqui nós temos a autonomia para derrubar ou não, concordando ou discordando do veto emitido pelo prefeito. E aí eu volto a reforçar. Existe tratamento diferenciado para vereadores, se são da base ou se são da oposição. Projetos com a mesma estrutura normativa, com o mesmo cunho, ele é vetado para alguns totalmente, outros agora, né? Vetado parcialmente, e outros são até publicados. Então eu volto a reforçar a minha tese aqui do tratamento diferenciado que existe pela Procuradoria da Prefeitura e do senhor prefeito Juninho, referente a alguns vereadores nesta casa. E o veto parcial, aqui colocado pelo prefeito, é uma clara intenção de respeito, porque se ele identificou os dois artigos que trazem custos para o prefeito, perdão, se traz custo na execução do projeto pelo Executivo, é motivo de vetar o projeto, porque os outros assim ele fez, vetando com essa justificativa que trazia, onerava o Executivo Municipal. Esse foi o motivo de vetar totalmente os outros que chegam aqui com veto total. Esse ele fez o veto aos dois artigos, por quê?
porque é do autor da Edna, que é tratado diferentemente por fazer parte da base aliada do prefeito Juninho. Obrigado, presidenta. Continua, então, a discussão do veto. Vereador Sérgio Camilo Gomes. Senhora presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, lideranças políticas, religiosas, comunitárias, secretário Sesquim, o qual eu sempre digo aqui que é um dos poucos que presta nessa prefeitura, que tem competência dessa administração, é Vossa Excelência, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, boa noite a todos. Só queria informar os nobres pares, queria informar e ao mesmo tempo também reforçar. A primeira é informar que, com relação ao que o presidente desta casa disse, né, ele não citou que um dos principais que está envolvido nessa situação é o irmão do prefeito. Então, que fique registrado aqui que um dos que estão, dos principais, é o irmão do prefeito. E que as investigações chegarão à verdade, com certeza. Aproveito a oportunidade, senhor presidente. Cadê? Que já não se encontra. Mas, senhora presidente, reforçar o meu pedido que eu fiz aqui semana passada, da abertura de uma comissão especial de inquérito para apurar denúncias gravíssimas na Secretaria do Meio Ambiente com relação às licenças ambientais que envolve o nome desses dois senhores que estão aqui. O empresário tal do Iltinho e o do seu cunhado Bibinho Cabral, que estão aqui assistindo a sessão. Então reforço aqui a necessidade da abertura desta comissão especial de inquérito para que nós possamos apurar as veracidades dos fatos e, ao final das investigações, possamos dizer se é ou não, se é verdade ou não, as denúncias que este vereador recebeu no seu e-mail institucional, o e-mail da Câmara, e que segunda-feira desta semana também recebi uma correspondência aqui na Câmara com mais denúncias gravíssimas, só que essa é anônima, mas muito mais graves, e que servirão para subsidiar esta comissão especial de inquérito, e que eu faço questão, se os vereadores permitirem, o vereador Camilo quer ser ou presidente ou relator desta comissão, para que nós possamos, com toda lisura, apurar os devidos fatos. Muito obrigado, boa noite. Continue em discussão o veto da vereadora Edna Luzia Furtado. Com a palavra, vereador Claudemir de Souza Albi. Boa noite, saúdo aqui a mesa diretora, em nome da excelentíssima vereadora Jaqueline Moraes, os demais pares. Quero saudar aqui a presença do nosso secretário Sesquim. Saúdo aqui a presença de todos os meus assessores que se encontram. Saúdo aqui também o meu grande amigo o Iltim. Saúdo o Bibim, presente aí. Boa sorte na caminhada aí, meu amigo. Saúdo também Luciano, meu chefe de gabinete. Quero dizer, vereador Amarildo Araújo, que eu acompanharei o seu pedido, mantendo esse veto, né, do qual foi posto pelo Executivo. Só isso, muito obrigado, uma boa noite. Continua em discussão o veto. Vamos passar então com a palavra vereador Messias Donato. Senhora presidente, eu só gostaria de salientar a importância, né, desta casa
reprovar, ou seja, votar contra esse veto. Esse veto foi construído a partir de uma discussão. Esse projeto foi passado pelas comissões, né, que já deram os pareceres favoráveis, foi aprovado em primeira, em segunda discussão por esta casa. Nós não podemos de forma nenhuma fragmentar o poder legislativo da cidade de Cariacica. É uma declaração de burrice, né, os vereadores desta casa votar favorável a esse veto, uma vez que nós já votamos 2 vezes. Então, eu gostaria, senhora presidente, de pedir, né, aos nossos pares a derrubada desse veto, né? A questão de subir aqui, defender, ler o parecer do procurador Edinaldo, né, que tem na sua procuradoria uma fábrica de vetos de projetos, né, de boa-fé, que são constituídos a partir de um clamor popular. Então, nós já votamos 2 vezes esse projeto. Votamos favoráveis na primeira, na segunda discussão, já passou também pelas comissões. Então, vamos votar contra esse veto, para que não subestime a inteligência, dos senhores vereadores. E votem não. Questão de ordem, vereador Amarildo Araújo, pelo tempo regimental de 3 minutos. Fala, senhora presidente, vereadores, público presente, saudar aqui meu amigo Mauro e Osmar de Veracruz. Eu só queria retratar o vereador Messias. Burrice é burro. E aqui não é curral para ter burro. Meu boa noite. Questão de ordem, vereador Messias Donato. Eu acredito, senhora presidente, que esse líder de governo está desavisado. Tem que prestar atenção na sessão, ficar atento à sessão, àquilo que é lido. Quando nós falamos que nós já votamos esse projeto, líder de governo, quando nós falamos em votar esse projeto, né, nas comissões, votamos nas comissões, aprovamos em todas as comissões, passou aqui em primeira discussão, em segunda discussão, então é subestimar a inteligência dos senhores vereadores. Agora, cabe aos subservientes acompanhar o casarão, a casa lá de cima. Continue em discussão. Não havendo, colocamos em votação. Quem quiser derrubar o veto, vote não. Quem for manter o veto do prefeito, vote em sim. Solicito ao primeiro secretário que comece a leitura e a chamada nominal do voto. Amarildo Araújo. Ângelo César Lucas. Celso Andreon. Claudemir de Souza. Edna Luzia Furtado. Erildo Denadai. Ilma Crisóstomo Siqueira. Itamar Alves Freire. Jaqueline Moraes Avelina. Não. Joel Perovano. Jocelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Oséias Lopes de Farias, sim. Pedro Henrique da Silva. Roberto Amorim. Robson Schaefer. Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. 7 votos não, 6 sim, mantido o veto. Próxima matéria. Projeto de lei em segunda discussão. Projeto de lei do Executivo em regime de urgência, número 5491/2015, processo 5491/2015, projeto de lei PMC número 051/2015. Autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à desafetação e permuta de área de propriedade do município na forma que especifica. Você já viu ele?
Tem que pedir o líder para falar. Quantas pessoas tem? Pede verificação de quórum. Coloco esse projeto, eu solicito, eu acho que a questão de ordem tem que ser depois da leitura. Depois da leitura do parecer, pode estar fazendo um pedido, né? Solicita ao relator da Comissão de Justiça para fazer a leitura do parecer. Depois da leitura do parecer, os vereadores podem se manifestar com relação a esse projeto. Secretário vereador Itamar Freire, do PDT, fazer a leitura do parecer desse projeto. Mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, assessores de vereadores, funcionários desta casa, todos que nos ouvem. Projeto de Lei 051/2015, autoria Prefeito Municipal. Parecer conjunto. A proposição é de autoria do ilustre Prefeito Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à desafetação e permuta de área de propriedade do município, na forma que especifica. A matéria em destaque foi encaminhada a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento, a teor do artigo 75 e 76, todos do regimento interno desse Parlamento. Sob o aspecto formal, nada impede a tramitação do projeto-lei, já que utiliza a via correta. No que tange a matéria em análise, o ilustre Prefeito Municipal fundamenta a matéria no artigo 90, ambos da Lei Orgânica do Município. Artigo 90. Ao prefeito compete privativamente conceder, permitir ou autorizar o uso de bem municipal por terceiro, após autorização legislativa. No mesmo diploma legal, assim se encontra alencado no artigo 123 e artigo 132. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre procedida de avaliação e obedecerá à seguinte norma: 1. Quanto a imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência. Dispensará esta no seguinte caso. Ressalta-se que, para maior esclarecimento, explica que os imóveis pertencentes às empresas sobreditas podem e estão assim descritas. Deve ser mencionada que, para ver a desafetação da área do município e a correlata permuta, são necessários os seguintes requisitos: interesse público justificado, avaliação prévia, autorização legislativa, prerrogativas estas mencionadas no artigo e inciso descrito acima. Por fim, registra-se que o texto contido na mensagem, ora em análise, mesmo não sendo muito especificado, justifica a utilização da área para ampliação da rua Jotobás, restando cumprido o requisito afeto ao interesse público justificado. Assim, por ser de competência privativa do Poder Executivo Municipal, a iniciativa da lei que verse, conceder, permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiro, após autorização legislativa, necessária quando for o caso da comissão habilitada para emitir o parecer sobre a proposição abala, opina-se pela constitucionalidade, entendendo não haver qualquer impeditivo legal para sua regular tramitação, restando a decisão final ao douto plenário deste Parlamento. É o parecer. Plenário Vicente Santoro, em 16 de dezembro de 2015. Após a leitura do parecer, o projeto fica em discussão. Vamos colocar em discussão a questão de ordem, vereador Celso Andrion. Vereadora Jaqueline, nossa presidenta em exercício, demais colegas vereadores. Presidenta, eu particularmente
Presidenta, eu particularmente não tive acesso a esse projeto. Estou tomando ciência, habitação. Então, assim, nós não tivemos acesso ao projeto enquanto vereador. Estava conversando com o Sérgio Camilo também, ele está surpreendido com esse projeto. Meio Ambiente também já expressou que não teve acesso ao projeto, não foi encaminhado para as comissões. Lembrando que as cópias dos projetos têm que ser direcionadas aos vereadores e as comissões tocantes devem ter ciência do projeto para poder votar com qualidade. A rápida vista que eu dei uma olhada aqui agora, existem documentações que estão faltando, como a lei exige, em anexo ao projeto. Então, a destinação pública da área, qual vai ser realmente a obra que ali vai ser executada, a metragem, a identificação dos valores de uma área para com a outra. Então, assim, não posso fazer uma permuta sem ter uma análise se é um negócio viável. Se alguém aqui do governo está amplamente conhecedor da matéria, pode até fazer uma defesa. Mas eu acho, o líder de governo, né, o Amarildo Araújo, então, assim, eu solicito, vereador Wellington, vereadora Ilma, eu solicito que a gente peça a vista do projeto para que a gente possa estudar, mas houve ferimento da questão regimental. Eu não tive acesso ao projeto, que é um direito regimental do vereador, vários vereadores não tiveram, as comissões não tiveram acesso do projeto. Isso fere gravemente o regimento interno desta casa. É disso que nós estamos falando. Então, eu estou aqui tentando traduzir o melhor caminho, que é pedir a vista para que a gente estude e segunda-feira a gente volte com o projeto e vote, sem problema nenhum. De hoje para segunda-feira, a gente lê o projeto e faz os levantamentos necessários. Não tem problema nenhum. Todo projeto chega com regime de urgência se o vereador João Pirovano não tem ciência. Eu peço vista ao projeto, presidente. Eu gostaria de... Palavra, vereadora Jaqueline Moraes. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e a todas. Presidente, esse projeto, ele está com entrada aqui em dezembro, mas há de convir o período de recesso e tem duas comissões reclamando que não foi notificado para dar, que é a habitação e a comissão de meio ambiente, que também são as duas comissões responsáveis para dar juntamente com a Comissão de Justiça. Então, tendo duas comissões sem dar parecer, esse projeto, mesmo que a gente já leu o parecer da Comissão de Justiça, que foi feito aqui na casa, as duas comissões reclamando, nós deveríamos ou aceitar a vista do vereador ou retirar esse projeto de pauta para na próxima semana nós colocarmos. Vamos aceitar a vista do vereador Celso. É porque se alguém discutir a vista, vai ter que pôr em votação. Já foi concedida a vista? Segunda-feira a gente iguala em voto. A vista já está concedida. Vamos passar para a voto das matérias. O vereador, primeiro. Você perdeu tempo falando de regime de urgência. Projeto. A base está bem desarticulada. Vamos embora. Projeto de lei legislativo, segunda discussão. Mesa diretora, projeto de lei número 018/2016. Redefine a estrutura de cargo de provimento da Comissão Afetos e Câmara Municipal de Cariacica. Criação de um cargo de assessor de bancada. Olha, só mandar ler o nome. Os favoráveis, vote sim. Votem sim, os contrários votem não. Está onde? Aqui no seu, seleção do cargo. Vai lá. Segmento, vamos ler. Podemos ler? Os favoráveis. Vai falar? Fala os não, favoráveis. pode ir lá. Projeto de decreto legislativo. Já li, rapaz. Cadê já? Então agora está onde? Indicações? Agora, sim, não, rapaz.
Os favoráveis votam sim. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não. Fala. Quer repetir? A criação do carro já li, tá todo mundo dormindo. Não, pai, só ler. Nada a ver não, meu filho, não é votação não. Sim, já coloca ele que vai colocar. Primeiro secretário? Já li. O seu substituto aqui tá perdido aqui, vem cá ajudar ele aqui. Já li já. Não é assim não, senhor presidente, o senhor que tá perdido. Coloca o projeto em discussão, não havendo com a votação, só questão aprovado. Então. Agora sim. Sintonizamos bem agora? Agora sim. Tá bom então, vamos lá então. Vamos lá. Projeto de decreto legislativo, comemoração da comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro, dia 25/2/2015. Projeto de decreto legislativo número 2974/2016. Concede comenda ao Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro, Adalberto Figueira, Edemar Endringer, Douglas, Dr. Pastor Douglas Lopes Gomes, Joel Abreu, Itamar Correia de Farias. Nossa. Acabou. Ciente. Vai, presidente. Peço desculpa aqui, porque essa dupla aqui é a primeira vez que você está trabalhando junto, tá? Eu tô com uma assessora aqui. Marquegide, você está perdendo seu lugar pela Jaqueline aqui, hein? Eu vou assumir seu posto na próxima legislatura. Vamos lá. Coloca indicação em discussão, não... Coloca indicação não? Pera aí. Coloca o decreto de discussão, não havendo com a votação, sabe? Então, aprovado. Agora, as indicações, com a palavra, vereador Celso Deon do PT. Presidente, não me coloca a culpa minha. Você que tá perdido aí, presidente. Eu tava afinadinho com ela lá. Presidente Ângelo César Lucas, nosso presidente, demais colegas vereadores, público presente. Vereador, já concluiu o seu pensamento? Não, eu estou usando para ter o silêncio na casa, né? Já que são 3 minutos que eu posso usar. Então, assim, eu quero solicitar aqui, presidente, o meu voto favorável. Acho que é importante a gente assegurar as assessorias de bancada aos devidos partidos. E aqui a gente cria mais um cargo de assessor de bancada dentro da estrutura da Câmara. Seria bom que Vossa Excelência, presidente, dissesse qual é o partido que está requerendo essa assessoria, até para não ficar dúvidas do porquê dessa criação. Então era bom identificar qual é o partido que está solicitando o seu espaço dentro desta casa para sua assessoria. Além do mais, presidente, aproveitar a vossa presença aqui, solicitei na sessão anterior que, diante das mudanças, das alterações de partidos aqui na casa, de alguns colegas vereadores, nós precisamos, ao final do final de março, encerrado a chamada janela, que a gente possa redefinir o espaço dos partidos nas comissões, porque partidos que tinham 2 vereadores, hoje tem 1 e outros nem podem vir a não ter nenhum. Então, a gente precisa redefinir esses espaços. Para quem está nos assistindo, o regimento interno da casa estabelece que a composição nas comissões da casa se dão pelo tamanho das bancadas partidárias. Então, a maior bancada ocupa maior espaço nas comissões. Então, é preciso realinhar a construção das comissões na casa. E eu quero aqui também reforçar a fala do vereador Sérgio Camilo, presidente, de fazermos a abertura da Comissão Especial de Inquérito à SEI. Vossa Excelência, eu acredito que vai ter o comprometimento com a verdade, com a transparência, como a gente debateu e Vossa Excelência bem fez um discurso aqui nesta tribuna na defesa das suas posições na semana passada. Então, para que a gente possa primar pela lisura e pela independência desta casa no seu papel fiscalizatório, é fundamental que esta denúncia que foi colocada
pública aqui na tribuna e no meio institucional de alguns vereadores não vá para debaixo do tapete nem fique às escondidas. É preciso abrir a comissão especial de inquérito para apurar a verdade e assim darmos uma posição à opinião pública que essa casa é independente, não deve nada a ninguém e os vereadores aqui têm a sua índole estabelecida pela verdade. Obrigado, presidente. Dona Jaqueline. Presidente, essa solicitação do vereador Celso Andrion, ela é extremamente pertinente, que é a redefinição das comissões. Só que na outra sessão eu estava presidindo, Vossa Excelência estava numa reunião em Porto Santana, e eu estava presidindo a sessão, e o vereador falou novamente essa questão é pertinente, as comissões precisam de um remanejamento por causa da questão dos partidos, mas eu disse para o vereador que nós esperaríamos o final da janela, que vai ser em março, para que nós possamos então fazer essa redefinição. É muito importante isso, porque foram criados novos partidos e alguns partidos que perderam representatividade nessa Casa de Leis. Então, assim, eu quero deixar isso claro, que já foi falado e, mais uma vez, reforçado nessa casa. Precisamos fazer essa redefinição nas comissões. Obrigado. Ordem. As indicações. Indicações. Vereador Claudemir de Souza Ubi. Indicação número 1577/2015. Limpeza pública, varrição, capina e retirada de entulhos na rua Goiás, no bairro Campina Verde. Limpeza, varrição de capina e retirada de entulho da rua Aracaju, no bairro Campina Grande. Limpeza pública, varrição, capina e retirada de entulhos da rua das Orquídeas, no bairro Santo André. Limpeza pública, varrição, retirada de entulho na rua Amapá, no bairro Campina Grande. Instalação de coletores de lixo na rua Pelegrino, no bairro Cruzeiro do Sul. Limpeza pública, varrição, capina e retirada de entulho na rua Maceió, no bairro Campina Grande. Limpeza pública, varrição, capina e retirada de entulho na rua Melissas, no bairro Santo André. Limpeza de caixa de rede de esgoto de carro sugador na rua Império da Vila, no bairro Campina Grande. Limpeza da caixa de rede de esgoto no carro sugador da rua Dom Pedro II, no bairro Cruzeiro do Sul. Limpeza da caixa da rede de esgoto e carro sugador na rua Vitória Caburgo, no bairro Santa Bárbara. Limpeza da caixa de rede de esgoto com carro sugador na rua Peregrino, no bairro Vila Palestina. Nossa Senhora. Limpeza da caixa da rede de esgoto com carro sugador na rua Lido Gério Regis Barbosa, no bairro Santa Bárbara. Obra de paliativo da rua 9, quadra 14, bairro Rio Marinho. Construção da caixa da rede de esgoto da rua Padre Antônio, bairro Morada de Santa Fé. Limpeza da caixa de rede de esgoto, carro sugador da rua Dom Pedro, bairro Cruzeiro do Sul. Operação tapa-buraco na rua Hilda, bairro Morada de Santa Fé. Limpeza pública, varrição, capina e retirada de entulho na rua Padre Pio, bairro Santa Fé. Pavimentação e drenagem de asfalto da rua Pombo, bairro São Conrado. Limpeza da rede de esgoto com carro sugador na rua Sergipe, bairro Novo Brasil. Limpeza de drenagem asfáltica na rua Jerusalém, no bairro Sotelântia. Vereadora Edna Luzia Furtado. Vamos lá, presidente. Coloca indicação em discussão, não havendo com a votação, só a questão aprovado. A vereadora Edna não está presente, então pulamos. Vereador Erildo Denadai. Indicação número 423/2016. Capina limpeza da rua Aristide Moscon, no bairro São Geraldo 2. Retirada de entulho e limpeza na rua Belo Horizonte, bairro Nova Valverde. Retirada de entulho e limpeza na rua Mato Grosso, bairro Nova Valverde. Retirada de lixo e limpeza da rua Nova Valverde, bairro Nova Valverde. Retirada de entulho e limpeza na rua Almir Cruz de Amorim, bairro Nova Valverde. Coloca indicação em discussão, não havendo com a votação, só estão aprovado. Vereador Itamar Freire. Indicação 1709/2016. Proceder com a limpeza e reparo no campo de futebol Carecão, em Nova Esperança. Coloca indicação em discussão, não havendo com a votação, só estão aprovado. Vereador Zé do Miguel. Indicação número 4838/2015. Reparação de calçamento da rua Ouro Preto, bairro Santa Rosa. Carro sugador e reparo da rede de esgoto na rua 1, bairro Maracanã.
Capina, varrição e limpeza geral da rua Nestor Vieira, no bairro Itanguá. Retirada de entulho e lixo da rua Albede Omerique, no bairro Santo Antônio 1. Coloca a indicação em discussão, não havendo votação, os autos estão aprovados. Não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando a sessão. Tem mais ainda, vai ter um Wellington. Espera aí. Eu não tenho aqui não. Tem aqui, ó. Roberto. Indicações, vereador Wellington Silva. Calma aí, presidente. Wellington Silva, aqui tem. Aqui, vai. Manda ali. Tá bom. Vai, continua. Cadê o Robertinho? Tá aí, não? Continua. Robertinho tá aí? Tá não. Vereador Roberto de Amorim. Retirada de pauta. Retiro de pauta. Não, tá ali, ó. Tá ali, vai tirar. Tá olhando esse cavalo ali. Tá ali, ó. Indicação número 1729-2019. 2010. Vereador Roberto Amorim. Capina, limpeza e pintura de meio-fio na Avenida Costa Brandão e Avenida Amazonas, no bairro Itapemirim. Operação tapa-buraco na Rua 7, em toda a sua extensão, bairro Tabajara. Capina, varrição, retirada de lixo e pintura de meio-fio na Rua 7, em toda a sua extensão, bairro Tabajara. Capina, limpeza e pintura de meio-fio, limpeza da caixa rala da Rua São Jorge, em toda a sua extensão, no bairro Santa Cecília. Colocação de três hastes columinárias na Avenida 7, no bairro Tabajara. Coloca as indicações em discussão. Não havendo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Roberto Amorim. Vereador Wellington Silva, indicação número 276-2016. Instalação de quebra-mola na Avenida Zanotti, no bairro Boa Sorte. Instalação de quebra-molas na Rua Amália Farias, Rua 1, Rua G e Avenida Maria Gorete Torezano, no bairro Boa Sorte. Instalação de quebra-molas na Rua Ferriaço, bairro Bela Aurora. Poda de árvore na Avenida Maria Gorete Torezano, bairro Boa Sorte. Operação tapa-buraco na Rua Colina Joaquim Vieira e São Luís, do bairro Bela Aurora. Acabou. Coloca as indicações em discussão. Não havendo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovadas as indicações do vereador Wellington Silva. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão e convoco sessão ordinária para a próxima segunda-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos.